Opwise, o podcast oficial do Opilab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre mercado financeiro e mais especificamente mercado de opções. Meu nome é Alessandro Abidum, aqui do meu lado, como de costume, Marcelo Paz, especialista em tecnologia e mercado financeiro. Beleza aí, Marcelo? Fala, Abidum, como é que tá? Hoje mais um podcast fenomenal aqui com o nosso amigo internacional. Hoje nosso podcast vai ser internacional. Um cara que eu conheci pessoalmente lá numa viagem que eu fiz e foi um ótimo anfitrião. Apresenta ele aí pra gente, Abidum. Exatamente. O convidado de hoje, o cara é antifrágil até debaixo d'água, bicho. O cara já foi ortopedista, trabalhou com traumatologia, foi médico de grandes esportistas como o Guga. Hoje ele é trader de ações e opções, ensina as pessoas a cuidarem das suas finanças e investirem nos Estados Unidos, mercados internacionais. É o Doc Trader. Como é que você tá, Doc? Tudo bem, cara? Grande Abidum, grande Marcelo, prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado aí pela introdução, até fiquei com saudade aí da minha época de médico do esporte, tempo que eu viajava lá com o pessoal em Copa Davis, muito bacana essa parte aí de histórico da minha vida, né? Hoje estou prestes a completar aí 53 anos, já fiz bastante coisa e a gente vai conversar com certeza sobre algumas delas aqui no programa de hoje. Obrigado pelo convite, para mim é um enorme prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. Cara, o prazer é todo nosso, você tem bastante coisa aí para que a gente possa aprender com você e a gente queria começar perguntando o seguinte, já vi você falando em alguma das suas lives lá que mesmo na época de medicina, você já tinha o hábito de investir, né? Então eu queria entender como que era o seu conhecimento na época, a partir de quando que você começou a realmente se aprofundar nisso, investimentos. Eu sempre gostei muito da parte de gestão de investimento pessoal, né? Como você bem lembrou no começo, Abidum, eu tenho um espírito de skin in the game, acho que vem do berço, né? Vem da barriga da minha mãe, acredito eu, porque tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu sempre quis fazer, eu sempre botei a pele em risco, fui testar, fui fazer a prática disso. Eu sou muito heurístico, né, no conceito que o Taleb gosta em termos de heurística, que é você testar na prática as coisas e partir para algum, óbvio, sempre com uma base teórica, mas partir para ação logo, né? Eu sempre fui muito de executar, né? Por isso até que eu escolhi dentro da medicina uma profissão que era uma profissão de bastante execução, né? E não é uma profissão, entre aspas, que você fica muito tempo estudando um diagnóstico clínico, como outras profissões que exigem um pouco mais de considerações no tempo, né? Que você tem que parar, o paciente vem, você volta no dia seguinte, volta na semana seguinte, vê uma coisa, vê outra, procura pensar no diagnóstico. Não. Eu já escolhi ortopedia de cara, que é super resolutiva, né? Quebrou, vamos consertar, não dá para operar, não dá para tratar com gesso, vamos fazer uma cirurgia. Então, a minha cabeça sempre foi muito resolutiva, né? Então, de ação. A minha primeira ação foi Bradesco, que eu comprei em 1995. Eu me formei em 91, depois eu fui em 92, lembrando do conceito skin in the game, naquela época todos os médicos, para ganhar o dinheirinho extra, eles passavam na prova de residência médica e eles trancavam a residência e durante um ano você trabalhava como médico militar. Então, como eu não tinha feito o serviço militar antes, em 92 eu fui trabalhar nas Forças Aéreas, né? E foi um ano muito bacana, porque logo no primeiro dia, né, que já veio o capitão lá que ia treinar a gente naquela apresentação em São Paulo, isso é uma historinha bacana, eu vou contar rapidamente. Sempre lembrando do skin in the game, hein, Abdu? Você falou bem, gostei da tua introdução aí. Já começaram a falar o seguinte, olha, o capitão falou, tem 2 locais que vocês vão treinar. Eu sempre fui de São Paulo. Ou vocês vão treinar na base aérea de Santos, ou vocês vão treinar na base aérea de Campo Grande. Aí eu falei, pô, em Santos eu conheço, né? Vou passar um ano aqui, deixa eu ir para Campo Grande, que é uma coisa legal. Quem se voluntariza para ir para Campo Grande? Senão depois eu vou escolher, né? Cara, tinha uns 40 ali da minha turma, só eu levantei a mão. Falei, pô, esse negócio de Campo Grande não deve ser uma boa, né? E não tem ninguém aí querendo ir para Campo Grande. Pô, o mais engraçado é que depois o capitão já gostou de mim e falou, pô, bacana, gostei de você e vai mais esses todos que estão aí do teu lado. Falei, pô, já criei inimigo, né? Já criei inimigo, os caras estão do meu lado, já não gostaram. Eu sempre tive esse perfil aí de skin in the game. No ano seguinte eu comecei a residência, era 93, minha residência foi 93, 94, 95.
No último ano eu já tinha ganho um dinheirinho bacana aí nesse ano de exército. Eu acabei ajudando também um outro médico de uma cidade que eu fiquei depois, porque a minha formação militar foi em Campo Grande, mas depois eu servi no CTA em São José dos Campos. Então ali tinha um centro grande de traumatologia, Dr. Luca Branquinho, nunca me esqueço o nome dele. Foi uma pessoa que me deu o meu primeiro cheque de emprego como médico formado. Então a partir dali eu já peguei esse dinheiro, fui guardando. Naquele mesmo ano, pasmem vocês ou não, eu toquei num grupo de samba toda sexta-feira à noite. Fiz mais um extra que eu toco cavaquinho. Estou vendo vocês com violão aí e tudo mais. Então eu morava em São José dos Campos, trabalhava de segunda a sexta, sexta-feira à noite, a gente começava a tocar 11 horas da noite ali num grupo de pagode universitário, um pessoal de médico, mais um pessoal de engenharia do Mackenzie, a USP. Então aí também juntei um dinheiro bacana. Esse dinheiro que eu juntei, comprei a minha primeira ação lá no final da residência em Bradesco, mas comprei, sabe por que motivo? Olha que analista fenomenal. Comprei porque eu tinha conta no banco, né? Foi o meu indicativo de comprar minha primeira ação. Skin the game, pô. Oi? Skin the game, você tem ação do banco. Skin the game. Não, depois vendi rápido, que acabou. A primeira vez que caiu um pouquinho, já vendi, não sabia nada o que fazer. Aí eu falei assim, quer saber, esse negócio de ação não é para mim, é complicado, então eu vou esperar mais um pouquinho. Comecei a estudar um pouco, né, a parte do mercado financeiro, e comecei a observar a parte do mercado, comecei a gostar muito disso, e depois, passando um hiato grande, né, investi muito na medicina. Aí lá em 2007 eu conheci um curso da Leandro Stormer, que o Roxo estava dando aula no curso, começando a dar as aulas dele de opções. Eu fiz o curso, porque era um curso intensivo de 2 dias, que era um sábado e um domingo, se não me engano. E nesse curso tinha o Stormer dando aula, tinha o Leandro dando aula, o Leandro Russell, falando de análise técnica, e tinha lá o Roxo, era um extra lá do curso, né, que era as 2 horas finais, deixa o cara falar de opção aí. E quando ele falou de opções, aí eu falei, esse negócio é super bacana. E no ano seguinte teve aquele crash. Ali eu já estava investido em Petrobras, em Gerdau, em Vale do Rio Doce. Aí eu já tinha uma carteira de ações. E como eu estava numa fase muito ativa ainda da medicina, o que fazia? A ação ia caindo, eu ligava lá no Bani e falava, Tarsila, compra mais um pouco aí, vai fazendo venda coberta. Compra e faz venda coberta. E naquele final de ano, eu vi que eu tinha economizado aí uma boa parte do meu prejuízo, não economizado, mas tinha deixado de perder. Se eu tivesse só o papel, perderia muito mais do que só tendo a venda coberta de opções me ajudado a diminuir um pouco essa parte de queda. Dali em diante eu fiquei apaixonado por opções, fiz um estudo bacana no Brasil, fiquei um tempo sem operar, e aí quando voltei para cá, quando fiz esse projeto de mudança para os Estados Unidos em 2014, aí realmente eu investi de cabeça no estudo, mercado americano, e a gente vai discutir muito mais disso no programa. Show de bola, Doc. Você é um cara que trabalha muito com gestão de risco, né? Todo o teu conteúdo, tudo que você fala, os programas que a gente faz juntos, inclusive, você fala bastante de gestão de risco, a importância da gestão de risco, né? E de como usar as suas margens de forma adequada, como usar os investimentos de forma adequada, né? Quando você não era do mercado financeiro, você chegou a ter algum problema, algum erro médico, alguma coisa que no início da sua carreira que você possa comentar, alguma coisa que você possa falar a respeito disso, que tem a ver com essa história de gestão de risco também? Muito bacana essa sua pergunta, porque a gestão de risco faz parte da minha vida como um todo, né? Então, existem coisas que você pode aprender no mercado, existem coisas que fazem parte da sua natureza. Gestão de risco faz parte da minha natureza. Então, por exemplo, eu, graças a Deus, em 20 anos exercendo a medicina, nunca tive um erro médico e nunca tive um processo. Isso, eu me orgulho realmente disso, mas eu já passei por situações, e olha que coincidência, Marcelão. Se você pegar, por exemplo, gestão de risco na medicina, é diferente do mercado financeiro? É diferente, óbvio, né? Porque você trabalha com outros fatores para gerar o risco, mas uma coisa não é diferente. Você faz mais gestão de risco, você ganha menos. Então, eu já cheguei a suspender cirurgia, e essa história é uma história bacana, né? Porque a paciente achou que ia morrer um dia antes. Então, dentro da minha gestão de risco, uma paciente que acha que vai no dia seguinte morrer numa cirurgia, ela não pode operar no dia seguinte. Então, olha que interessante. E essa paciente era uma paciente, não vou divulgar o nome aqui da pessoa, mas era sogra de um político muito importante da época, não era uma paciente qualquer. Essa paciente estava marcada a cirurgia dela para uma quarta-feira, nunca me esqueço desse dia.
Não vou falar o nome dela aqui, mas eu lembro bem o nome dela. Na terça-feira de tarde, ela foi no meu consultório. Falou, doutor, eu preciso falar uma coisa com o senhor que não sei se é importante ou não. Falou, fale, dona, né, XYZ, pode falar que qualquer coisa que a senhora está achando é importante. Falou, olha, ontem eu sonhei que eu ia morrer na cirurgia. Aí eu falei assim, muito bom, olha, obrigado por a senhora ter vindo, está cancelada a cirurgia. Ela falou, não, mas não é que eu quero cancelar, não. Eu estou falando que eu pensei nisso, né? Eu só vim aqui para dar uma checada. Eu falei assim, olha, eu não vou fazer isso, né? A senhora acredita no que a senhora quiser, mas para mim a cirurgia está cancelada. Liguei para o meu anestesista, o cara ficou dizendo, não, para com isso, a paciente era uma paciente de risco, né? Era uma prótese de joelho, paciente mais idosa, tinha feito um monte de exame. Marcamos para mais ou menos 3 semanas depois. Um dia antes da segunda cirurgia da remarcada, eu liguei para ela. Falei, olha, a senhora está tranquila? Não, doutor, vai dar tudo certo amanhã. Eu falei, ótimo, lindo, maravilhoso. Então, quando você faz gestão de risco, também você deixa de ganhar um pouco na medicina. Eu suspendi a cirurgia quando o meu anestesista falava assim, o paciente é jovem, tudo bem, pode não dar problema nenhum, mas tem esse examezinho aqui que está alterado. Eu falei, olha, a cirurgia é eletiva. Eu sempre lidava de forma mecânica, como eu lido nos trades. Olha, a cirurgia é eletiva. A segunda parte da cirurgia que a gente vai considerar, que é a parte de cirurgia poder ser adiada, bom, mais um checklist aqui positivo, vai trazer um risco para o doente se remarcar de novo? Não. Então, o único risco que tinha era desmarcar tudo que eu tinha feito. Era o honorário meu, o honorário do anestesista, o quanto o hospital ia ganhar, mas eu não ligava para isso. Se dentro do meu protocolo de prevenção eu tinha que suspender a cirurgia, eu suspendi. Então, você vê que na medicina, qualquer outro lugar da vida, você faz mais gestão de risco, você devolve um pouquinho do que você pode lucrar, e é assim também que eu encaro o mercado financeiro, mas como você bem mesmo lembrou, Marcelo, é bacana essa tua pergunta, gostei muito, porque é realmente o jeito que eu encaro a minha vida como um todo. Que assim, por você já ter trabalhado com atletas profissionais de alto nível, você já viu traumas e desgastes que o excesso às vezes causa no corpo da pessoa, né? Então, seja às vezes um impacto muito forte no joelho, ou alguma coisa no tendão, esse tipo de coisa. O que você diria que no mercado financeiro é um dos maiores causadores de desgaste para o investidor? Seria alguma atitude, seria alguma mentalidade? Eu acho que o desgaste do investidor no mercado financeiro, ele basicamente é o desgaste emocional. A gente observa muito, hoje inclusive, num dos cursos que eu tenho lá um grupo de Telegram, que eu converso diariamente com os alunos, um deles colocou muito bem isso. Ele falou, poxa, olha, né, tô vendido, vi que as ações estão subindo, o meu P&L, né, o meu preço-lucro diário está negativo, não lido muito bem com isso ainda. Como que você lida com isso? Essa foi a pergunta dele, inclusive, hoje no grupo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o desgaste é sempre emocional. O desgaste principal, não é nenhum desgaste em termos de não saber a estrutura, mas cedo ou mais tarde você aprende aquela determinada estrutura. Se você está entrando no mercado de opções, você tem muito receio, né, daquelas figuras das gregas e tudo que possa... Assim, o que é um delta, gama, nunca vou entender, o delta é perto do vencimento que piora ou melhora, eu quero gama, não quero, eu estou short em volta. Isso aí você acaba aprendendo mais cedo ou mais tarde, no meu modo de entender. E a parte emocional é que é a parte mais difícil. Isso aí é você com você mesmo, é você que vai ter que lidar com as perdas. Tem vários estudos ligados à área de behavior economy, né, que é a economia comportamental. Inúmeros pesquisadores já observaram isso. Se você pegar um investidor e o cara num dia ele ganha $2.000, no dia seguinte ele perde 1.800, ele tem um lucro líquido de $200, né? Mas ele fica muito mais triste se ele tivesse mesmo lucro de $200, mas foi o seguinte, se ele ganhou, se ele pegou 0 num dia e ele ganha $200 no outro, ele está muito mais contente, né? Então, é engraçado isso. No final dos 2 dias, o resultado é o mesmo financeiro, né? Você ganhou 2 num dia, perdeu 1.800 no segundo dia, você está com um net de 200. Você tem 0 num dia, 200 no outro, você tem 200. Esse cara aqui está muito mais feliz. Né? Por quê? Porque o comportamento humano, o nosso cérebro, ele é trabalhado para ter... isso aí é antigo, tá? É uma área antiga do cérebro, que é uma área mais central. O nosso cérebro, até por uma questão de proteção, a área mais interna, ela é mais dentro mesmo da cabeça, lá para baixo, lá no meio. Você imaginar a cabeça como sendo uma bola, né? É o meio desse círculo.
As áreas mais novas, né, as áreas mais de fala, as áreas que não são tão básicas em termos de resposta do corpo, elas são mais periféricas, né? São as áreas frontal, sensibilidade, área parietal, que é essa aqui, termos mais médicos, aí lembrando um pouquinho da medicina. As áreas básicas, que são aquelas áreas ligadas à preservação da espécie, são elas que controlam esses comportamentos mais emotivos, automáticos, da perda dá uma aversão muito grande. Então isso, eu acho que essa é a parte disparada do investidor, que é a parte que ele tem que controlar melhor, porque num ambiente como o que a gente vive agora, principalmente, isso é extremamente importante. A gente está num topo de mercado aqui nos Estados Unidos, o Brasil não está tanto, mas a Bolsa nunca esteve em índices tão altos como estiveram nos últimos tempos, 100 mil, 120 mil. Então, fica aquela sensação, né? Você conversa com o vizinho do lado, pô, minha ação da Petrobras subiu lá, ganhei só hoje 3%, e o cara na renda fixa lá, ganhando aquela miséria, né? O cara, não vou entrar nesse negócio de ação que é muito complicado. Ele vai na padaria, cara, ele vê um cara tomando cafezinho e mostrando lá a televisão da padaria, mostrando lá, Petrobras sobe 10% depois de publicar um balanço positivo, o cara de fora, né? Aí o cara vai para casa, a mulher viu o Jornal Nacional e falou, pô, o Bonner comentou esse negócio de ação, você não investe em ação? Pô, vamos bater um... É assim, cara, e você quer entrar no meio, você quer participar daquela manada. Então, para ficar de fora de uma dessa é muito complicado. Outra máxima, né, da ação, né, o engraxate ou o taxista falando para comprar ou vender uma ação é sinal de topo, né? Então... essa parte do psicológico eu sei bem o custo que isso tem, porque eu me aventurei no day trade, perdi bastante dinheiro fazendo bobagens aí por conta da parte psicológica. Mas vamos para um assunto mais legal aqui, né, Doc? Você tratou muito a lesão de atleta, né? Você é ortopedista de formação e foi por muito tempo de pessoas, inclusive, famosas e tudo mais. Mas vamos trazer essa experiência para o mercado financeiro. Que tipo de lesão que você diria que foi a história do cara que perdeu tudo com cogna? Que lesão que foi? Foi uma fratura exposta? Que tipo de lesão que você compararia? O cara que pôs tudo incógnito. Quem pôs tudo incógnita, né, e perdeu esse dinheiro todo foi uma fratura exposta, aquela de tíbia e fíbula, né? Que no passado a gente falava tíbia e perônio, né? Fratura exposta de tíbia e perônio era um sinal de que tinha acontecido alguma desgraça, né? Então, pra gente é mais uma lesão para tratar, mas eu considero uma fratura exposta, né? A fratura exposta é aquela que deixou o cara quase morto. Deu para fazer algumas talas ali para provisoriamente tentar segurar alguma coisa, mas olha, essa é a beleza, entre aspas, né? Não, obviamente não perder dinheiro, mas essa é a maravilha do mercado financeiro. Não tem nada que se compare com você fazer um trade desse e perder essa quantidade de dinheiro, mas eu digo uma coisa, às vezes quando você toma uma primeira queda daquela e você não investiu um capital tão grande, isso é extremamente saudável para você se disciplinar para os próximos. Então, às vezes, você tem que entender essas pancadas. Eu já perdi dinheiro assim com call, né? Nunca operei muito alavancado, então por isso que eu sempre até digo nos programas que eu participo todos, olha, vocês nunca vão me ver num trade muito milionário, né? Ganhando 10.000%, porque não é o meu perfil de investir. Já tive trades que renderam 500%, 600%, mas sempre trades pequenos. Eu não opero muito alavancado. Então, por isso que esse é um tipo de problema que eu não vou ter. O que eu estou começando a fazer, e desde o ano passado, e já deu para aproveitar uma parte nesse crash de março, eu estou começando, com o mercado em topo, a me posicionar fora do dinheiro em puts, e aí sim é bem fora do dinheiro, que se o mercado cair bastante, 35%, 40%, 50%, aí sim essas vão ter uma rentabilidade muito boa, e cada vez mais, de agora em diante, eu vou acumular mais posições disso. Então sempre eu vou procurar tirar um dinheiro do mercado com venda de volatilidade, uma parte desse dinheiro eu vou começar a deslocar mensalmente para essas estruturas bem convexas, então, porque nos próximos 2 anos eu acho que a gente pode ter alguma coisa bem complicada em termos de queda, eu quero estar exposto nisso. Se não tiver essa queda e o mercado continuar subindo, eu vou continuar nessa estratégia, porque essa estratégia não vai me tirar muito capital, eu não vou devolver muita coisa do que eu estou recebendo em termos de venda de volatilidade por conta do mercado estar subindo. Então é tirar um pouco do dinheiro dali para me expor nessa convexidade.
Usar o dinheiro do mercado, né, Doc, para aproveitar. Então, é usar de forma consciente, né, você evitando estar exposto em coisas muito ruins, né? Hoje mesmo, né? Estava fazendo uma live no Instagram que eu faço toda segunda, quarta e sexta. Me perguntaram lá, Doc, fica vendido aí no VIX, né? Já que só vai descer. Eu falei, para com isso, você tá louco, né? Ficar vendido no VIX. Nesse ano, não sei se vocês sabem, cheguei a comentar num programa com o Roxo numa terça-feira, o terceiro maior market maker de Chicago quebrou nesse crash de março. Então, não é bolinho você ficar vendido em volatilidade. A galera, às vezes, vende volatilidade adoidado aí e sem estar coberto. A gente tem muitos perfis, inclusive no Twitter, que são de vendedores de volatilidade no VIX e no VXX e no UVXY, que é o produto alavancado. Então, eu acho extremamente perigoso. Não é uma convexidade que eu quero, não é uma concavidade que eu quero me expor. Boa, e você comentou aí numa live recente o caso da Apple, né? Chegada ao valor recorde de mercado aí de 2 trilhões de dólares, e você mencionou que um dos motivos disso seria a questão da recompra de ações, né? Mais de 400 bilhões em ações, o caixa, o fato de que ela pode pegar dinheiro emprestado a juros muito baixos e que não seria por conta da venda de produtos, né? Coisa que as pessoas às vezes não analisam. Você acha que a gente está vivendo uma parte 2 da bolha.com, né? A gente vê muita gente falando, né? Party like it's 1999, né? Faça a festa como 1999. Como que você acha que tem semelhança? Eu acho que tem semelhança sim, né? Quando a gente fala que tem semelhanças, eu acho que a pessoa confunde um pouco e ela procura falar, quando a gente fala em semelhança, a pessoa procura comparar e falar que não, mas está dizendo que é igual. Não, estou falando que é igual, né? Estou falando que é semelhante. Por que eu acho que é semelhante? Muda o nome das empresas só. Era Cisco em 99, 2000 e agora é Tesla, né? Então muda o nome das empresas. A Apple eu nem considero que é tanto assim a parte de absurdo dela, porque está muito claro que a recompra das ações ajudou o preço a subir, então os preços estão muito esticados, mas ela está com PE de 35, 36, preço-lucro, que aqui chama PE, Price Earnings. Então é acima do que é esperado? Sim, né? O que a gente espera em média, o SPX, o SP500, ele tem um PE ao redor de 15, 16, quando está muito esticado, 21, 35 já é considerável, né? Mas você vai para a Tesla, o PE dela é mais de 1.000, né? Mais de 1.000 vezes. O price sales de Tesla, né? O preço versus a receita que ela tem de venda é 16. Né? Então, hoje, um PS, um price sales, né? Que é uma métrica que a gente usa bastante aqui, para ver se a empresa está hipervalorizada, quando ele passa de 1, você já acha que tem que rever para não investir muito no produto. 0,7, 0,8 você está entrando, 1,2 se tiver muito fundamento, um balance sheet legal, beleza. Nós estamos falando de um PS de 16, o price sales de Tesla. O que quer dizer isso teoricamente, né? Fazendo uma analogia aí do mercado. Se você investe um dinheiro hoje na Tesla, daqui a 16 anos você tem o teu investimento justificado. Se o Elon Musk fizer tudo certinho, se vender tudo que está falando que vai vender de carro, se pagar todos os funcionários, se tirar os bônus dele, sobrando, você repassa para o investidor daqui a 16 anos. Quer dizer, isso não tem o menor cabimento, né? No meu modo de entender, quando a gente fala em valuation. O próprio Elon Musk, com toda a loucura que ele tem, quando o Tesla estava na casa ali de 1.000 e pouco, 1.050, 1.100, ele falou, olha, eu tô achando que a Tesla está um pouco cara. Depois que ele falou isso, bateu 2.000. Sabe? Então, é uma coisa que é complicadíssima de você achar que é normal por conta de tudo que a empresa, por enquanto, produz. É que assim, tem os torcedores, né? A gente fala isso, às vezes o pessoal acha, pô, então você vai vender Tesla? Não quer dizer isso. A gente só está analisando uma coisa pontual. Esses são os fatos. A Tesla tem um PE de mais de 1.000, fato. Você só pega o preço da ação e divide. É uma métrica. Esse sales, isso aqui, é isso lá. Você vai ver, tá escrito lá. É só você fazer o valuation. Então, o que eu acho que pode ser comparado sim, o mercado está em topo. Alguns eleitos do público, né, os eleitos para subir, estão sendo comprados à exaustão, estão fazendo movimentos exponenciais. O exponencial virou hiperbólico, daqui a pouco eu nem sei mais a palavra que usar, meta-hiperbólico, não sei, porque está subindo tudo de uma forma absurda, né? Coloca um dia o gráfico mensal da Nasdaq dos últimos 20 anos, você vai ver o que é o absurdo do gráfico mensal da Nasdaq, né? Então tudo isso é o que faz eu pensar que a gente está vivendo essa bolha novamente, a semelhança do que foi em 99, mas não exatamente igual, óbvio. Eu acho que hoje, inclusive, tem um fator complicador.
que lá em 99 não tinha, que era o Fed interferindo e imprimindo dinheiro e agindo na parte de juros. Então você tem hoje a bolha piorada em termos de problemas que pode dar no futuro. Nós vimos nesse crash de março um exemplo do que pode ser um mercado cansando de brincar, digamos assim, de investir, que foi a corrida geral que deu em tudo. Caiu tudo, caiu ouro, caiu prata, caiu Bitcoin, caiu título, caiu LQD, caiu o bonde corporativo de high yield, caiu tudo, caiu o preço de ação, não teve nada que se salvou. Nós ficamos muito próximos de uma capitulação, que é quando a pessoa vai vendendo a qualquer preço que ele quer se livrar e quer ter cash, né? Então ali eu acho que o Fed assustou demais e falou, olha, eu vou fazer uma interferência brutal nisso daqui, senão o sistema desaba. O único problema, né, voltando para a comparação com a medicina, é que o paciente está terminal e você continua injetando morfina para tratar a dor dele. O remédio vai ser cada vez pior, porque cada vez vai aumentar isso daí, porque o que a gente viu em 2000, com aquela velocidade que teve de queda, já é o complicador do Fed ter entrado depois de 2008. Então essa sequência do QE3, do QE2, que agora eles colocaram como QE 3.5, né? Quantitative Easing 3.5, QE4, não é nenhum QE, mas era, né? Então isso aí está muito complicado. Eu, pessoalmente, comecei a me assustar, entre aspas, né? Não de assustar, de ficar com medo, de ficar atrás da porta, mas eu comecei a tirar o meu pé do mercado na parte de exposição completa em ações a partir do verão de 2018, quando começou a dar o problema na curva de juros, quando o Fed tentou fazer uma segurada de tirar esse dinheiro que ele tinha colocado no mercado. Isso aí foi mais ou menos julho, agosto. Setembro de 2018 deu um problema grande ali no Ripple Market, que são aqueles juros de curto prazo onde os bancos trabalham o dinheiro deles. Em dezembro deu aquela bobeada do Fed, né, de ter falado que não, precisamos ser austeros para retirar esse dinheiro do mercado, não dá para ter essa bonança, etc. e tal. O mercado desabou até o Natal, até 24, a ponto do Jerome Powell, no meio do Natal, ter que, no dia seguinte útil, ter que falar, não, olha, não é bem assim, o mercado entendeu errado, pronto, ali estava mais do que claro, o Fed se vendeu para o mercado. Então falou, o que precisar, a gente não vai deixar o mercado cair, e dali em diante, dinheiro na praça, como você bem disse, o mercado pegando, todo mundo comprando, juros lá embaixo, juros na Alemanha negativo, juros nominal ainda positivo, mas quando corrigido pela inflação já negativos aqui também nos Estados Unidos, né? Se você descontar a inflação, já está negativo aqui também. Então não tem mais onde investir, está todo mundo comprando ação. Então esse é o cenário que nós estamos vivendo, por isso que é muito problemático isso aqui no médio e longo prazo. No curto prazo, acredito que isso não muda, acredito que isso vai continuar positivo, principalmente até o final do ano, eleição americana, ninguém vai deixar a peteca cair, mas a partir do ano que vem, ainda por cima, se tiver uma segunda onda de Covid, a vacina não estiver pronta, a percepção da população vai ser que a doença pode afetar muito ainda. Continuarem restringindo os esportes americanos, onde é uma grande fonte de receita para um monte de gente. Então tem espetáculo, você consegue imaginar hoje, quando que vai ter um show de novo da, sei lá, Celine Dion, que vai estar lotado com todo mundo do lado dando risada sem máscara. Não dá para imaginar isso hoje quando vai voltar, né? Então, isso envolve muita gente, envolve muito negócio, hotel, agências de viagem, as empresas aéreas já estão falando que se não ajudar com mais dinheiro a partir de outubro, tem que mandar muita gente embora, 19 mil na United, mais 1.900 na América de piloto. Então, vai começar a pipocar essas notícias a partir do ano que vem, né? Então, o cenário para médio e longo prazo não é muito bom para as ações. No curto prazo vai continuar sendo essa festa aí. É uma loucura isso, né, Doc, que a gente está vendo. O cenário já estava muito negativo antes da crise, né? A gente já esperava que a economia tivesse uma correção mais forte por conta de que os fundamentos já estavam ruins, e mesmo assim, agora, com tudo muito pior do que estava antes de março, né? A economia, a base da economia, a gente está vendo essa loucura com a Bolsa de novo batendo o máximo. Você fala bastante no programa, inclusive, que eu participo com você, que eu passei a participar honradamente aí com você recentemente. Prazer. Com o Roxo. A gente fala bastante lá sobre o Trump, sobre eleições e tudo mais, mas vamos falar aqui para o pessoal do Opwise que
talvez não assista o programa ainda, até convidando vocês para assistir o programa do Doc, que a gente faz com o Roxo, que é toda terça-feira às 5, né, Doc? Terça-feira, 5 horas do Brasil. Exatamente. Como que a eleição americana, você acha, pode afetar o mercado americano, né? E principalmente, o que, dependendo do ganhador, o que poderia afetar o Brasil? Como é que você acha que pode afetar? Eu acho que a eleição americana, ela está super bem desenhada no seguinte sentido. Se mantiver o governo atual, Trump e republicanos, e não houver nenhuma grande mudança no Senado e na House, né, que é a Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, continua tudo igual, o mercado vai continuar otimista, pode ser que tenha uma sentida aí, principalmente em alguns governos locais por conta do Covid, se os governadores forem muito inimigos do governo central, Nova York, Califórnia e assim por diante. Se ganhar o democrata, o que eu acho que é um cenário pouco provável, aí realmente o mercado vai sentir demais. Ele já tem um projeto muito grande que envolve aumentar a tarifa, aumentar a taxa, imposto de grandes fortunas, aumentar imposto de Wall Street. Normalmente os democratas, né, eles são os liberais, entre aspas, aqui, né, mas o liberal aqui quer dizer o cara de esquerda. Eles são muito mais pró-Estado e menos liberais, né, menos libertários, digamos assim. Então, nesse sentido, se tiver uma eleição com o Joe Biden ganhando e, além de tudo, tiver uma mudança no Senado que não vai combater esse projeto democrático, aí a coisa pode complicar um pouco mais para o mercado financeiro. Não acredito que isso seja o cenário mais viável por conta de muita coisa. Primeiro, a economia, a gente tem que lembrar que a economia americana, mais ou menos 2 semanas antes, se não me engano, 2 ou 3 semanas antes da eleição, vai publicar o PIB do trimestre, que vai ser um PIB bom, porque partiu de um PIB trimestral muito ruim, que foi esse Q2, o segundo trimestre. Esse terceiro trimestre publicado logo antes da eleição vai ser muito bom. Então, você imagina que vai ter de propaganda mostrando recordes do PIB, né? Ninguém mais vai se lembrar do Covid na campanha republicana, e essa última impressão ela sempre fica para o eleitor, porque aqui a eleição não é obrigatória, ela é um pouco diferente do Brasil. Então, se um pouquinho antes a pessoa que vai votar no candidato dele está achando que o candidato não vai vingar, o cara não vai votar. Ele simplesmente esquece a votação. E fica lá só para os delegados regionais, que já são meio cartas marcadas do partido de cada um. Alguns estados, por exemplo, são estados onde, se você se declara republicano ou democrata, você não precisa nem votar em ninguém. Automaticamente o teu voto vai para os candidatos do teu distrito que são daquele partido. Então, tem toda essa dinâmica eleitoral, mas que eu acho que vai ser favorável para o Trump e para os republicanos que estão no poder. Aliás, nas eleições americanas, quase nunca, né? Acho que teve um candidato só que perdeu a eleição americana estando como presidente atual e que o mercado estava se recuperando muito próximo da eleição. Tem que estar caindo muito a economia para o Trump não se eleger ou tiver alguma coisa surpresa aí no caminho, né? Mas para o mercado está muito claro. Continuando o Trump, a mensagem é a mesma para Wall Street. Se entrar os democratas, deve ter gente apostando nesse evento binário com umas putzinhas lá longe no índice para se o Biden ganhar, por exemplo. Falando inclusive de puts, né? Vamos aqui para um cenário hipotético. Olha, o pau no mercado financeiro mundial parou tudo e a única forma que você tem de recuperar o seu dinheiro é fazendo um trade. Só que você só tem a opção de comprar put. E você só tem 3 empresas disponíveis, que são Apple, Tesla e Amazon. O que você faz? Tesla, qual que você escolhe? Amazon, para qual universo de tempo? Curto prazo? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2? Acho que a gente pode pôr 3 meses, né? 3 meses eu não comprei nenhuma, não vai cair nenhuma em 3 meses. Não, mas tem que escolher uma. Olha, vamos fazer assim, eu tenho que escolher, já que eu tenho que escolher, eu vou falar sobre 6 meses e 3 anos, pode ser? 6 meses eu escolheria Tesla. Para daqui a 3 anos eu escolheria Amazon. Só foi inesperado. É, Por que Amazon?
Eu acredito que a Amazon vai ter uma competição muito grande, começando a partir do ano que vem, e agora, basicamente, com relação ao comércio virtual, digamos assim. A Amazon vem nadando de braçada nisso, muito por conta de ser uma empresa que começou assim no mercado, tem um tipo de business que é um tipo de business interessante, né, e pioneiro nisso. Mas eu acredito que com o tempo vão ter competições principalmente na área de cloud, e aí as empresas vão fazer algum merging e a Amazon vai perder essa dominância dela gigantesca que ela tem hoje nesse comércio online. Para mim isso acontece daqui a 3, 5 anos. Legal, só para te dar um contraponto disso, Doc, o que eu acho que a dificuldade que as outras empresas têm de cloud, que já existem, hoje você tem o Google, você tem o Azure da Microsoft, tem outras entrando, mas o nível de avanço do técnico da Amazon ele é muito acima. Eu digo isso como usuário da parte técnica mesmo, né? De cloud, de montar servidor e coisas assim. E realmente é muito, muito longe a vantagem que eles têm. Então eles estão sempre muito à frente. Mas eu concordo que uma hora a hegemonia tem que cair, né? Não tem, é uma regra de mercado. Eu acho que é muito mais fácil, né? Você ter... A Apple eu acho que é um caso à parte, porque como ela tem um número de clientes e uma base muito fiel, né? A Amazon também tem isso, mas você chegar e tiver um competidor da Apple chegando no caminho, eu acho que a Apple consegue se dar um pouco melhor do que se a Amazon tiver um competidor à altura, né? Você pode perceber que a Amazon ela tenta tirar ao máximo os competidores, quer entrar em tudo quanto é tipo de negócio. Aqui nos Estados Unidos ela é dona do Washington Post, ela tem várias entradas em outros tipos de mídia, né? Ela procura controlar essa mídia e deixar tudo muito próximo ali. Então eu acho que com o tempo vai chegar uma competição do lado, algumas que vão atrapalhar um pouco essa liderança. Tá? Então é mais nesse sentido, não acho que vai falir em 3 anos, né? Mas eu acho que vai incomodar bem alguma coisa que chegue de 3 a 5 anos. A Tesla, apesar de ser uma empresa que tem tudo para esse preço cair, ela é uma empresa que dentro da área dela eu acho complicado chegar alguém com a expertise que tem a empresa, né? Pode até pensar num produto parecido, mas vai ser difícil tirar essa dinâmica da Tesla pelo menos nos próximos 3, 5 anos, né? Ela é uma empresa que o pessoal não quer comprar porque está muito caro, mas também ninguém quer shortear. Né? Não, eu não faço nada, tá louco. Uma última curiosidade só sobre a Amazon, eu tenho particularmente um apreço por Amazon, porque eu usava muito. A política de preços. Eu sou Amazon Prime, eu tenho Amazon Prime. A política de preços dele, eu tinha a empresa que a gente só usava serviços dele, de cloud, e a gente tinha um representante comercial, e a política deles, Doc, não sei se você sabe disso, mas é sempre de redução de preço, eles nunca aumentam preços. Todos os servidores, todos os serviços que eles têm, pelo menos na parte de cloud, a política o preço sempre vai cair. E aí eles vêm pra gente tentando fazer assim, como é que eu faço para diminuir a sua conta? Eles procuram a gente para tentar diminuir o preço do que a gente paga. E segundo eles é o seguinte, como a gente já tem o budget, né, de X para gastar com infra, quando a gente diminuir o custo, a gente vai investir em outros serviços que eles têm, porque o budget já está lá. E aí, no final das contas, a gente acaba gastando mais com eles. Olha, até isso os caras são geniais. Não sabia não. Agora vamos, mais uma pergunta interessante aqui. Se você pudesse dar um conselho para o Jay Powell agora, qual seria? Olha, eu não gosto muito de ser conselheiro de ninguém, né? Mas eu falo aqui dos meus alunos, até eu falo e todo mundo pergunta, Doc, o que você faria com esse trade? Né? Eu falo, olha, se fosse o meu trade, eu faria isso. O meu conselho para ele não seria nenhum conselho, né? Porque eu provavelmente, se eu estivesse lá, duraria 3 dias, né? Porque eu já ia mandar um monte de gente para aquele lugar se eu fosse o coordenador da coisa. Eu não serviria para ser político, né? Então, em todas as áreas que eu atuei com um pouco de política, né? Eu cheguei a ser do meio universitário, eu fiz mestrado, fiz doutorado, mas em todo lugar que eu passei eu criei encrenca com alguém simplesmente por falar a minha opinião, porque eu sempre fui um pouco avesso a esconder aquilo que eu penso. Então eu procurava ser claro e eu não conseguia muito me relacionar com pessoas que eu considerasse de um certo nível ruim. Né? Ruim no sentido de, olha, a pessoa está aqui porque ela tem uma exposição maior política, você tem que respeitar ela. Não, eu não respeito, né? Eu não respeito uma pessoa que eu não admiro.
Então, isso para mim causou muito problema na minha vida, por eu ser sincero, por eu ser franco. Então, provavelmente eu nunca estaria na situação do Powell. Eu acho que ali, o grande erro que ele cometeu, mas ele cometeria esse erro mais cedo ou mais tarde, foi achar que ele poderia, com os modelos acadêmicos, fazer o melhor possível dentro do Banco Central. Não existe essa independência. Toda essa independência que é disseminada pelos objetivos do banco, está claro ali nos objetivos do Fed, não existe. Isso daí não tem cabimento você falar que tem independência se você faz o que ele faz. Para mim, a experiência de moeda fiduciária, desde que acabou o padrão ouro de 71, ela está se mostrando completamente ruim, ela está se mostrando ineficaz, porque nós estamos aí com 50 anos de moeda fiduciária, ou seja, que é você imprimir papel sem ter lastro. Isso aí já está mostrando como que você deixa os políticos bem tranquilos para fazer um monte de coisa que interessa só para eles, que é se continuarem no poder eternamente. O político está preocupado com uma coisa que é voto, 99% das vezes ou mais. Tá? E o Jerome Powell está preocupado em contentar esses políticos que estão do lado dele, falando para ele tomar determinadas atitudes. Então o Trump solta lá um Twitter falando que ele tem que baixar os juros, que ele está sendo muito lento para isso. Ele vai lá e solta um Twitter falando que foi inoportuno o comentário do presidente, que o Banco Central é independente, passa 3 semanas ele abaixo. Entendeu? Então, sabe, não tem o que discutir. Se você acompanhar os discursos do Fed, os minutes, né, que são as atas do Fed, você vai ver que ele tinha que ter já dado um basta nisso em 2018. Em 2018, quando ele começou a subir o juro e tirar o dinheiro de circulação, era ali que ele tinha que ter feito. A bolsa ia cair, ia ficar mas ia se compensar o mercado, entendeu? Ia se corrigir naturalmente, como a economia se corrige, como já aconteceu em várias outras vezes. Então, o grande problema dele foi, entre aspas ali, não ter tido peito de topar o que ele tinha que fazer naquele determinado momento, que era segurar um pouquinho essa liquidez do sistema. Agora não se controla mais nada, agora ele está totalmente à mercê de um barco desgovernado e ele vai ficar fazendo mais do mesmo. Amanhã provavelmente ele vai falar que ele tolera um pouco mais de inflação, que os juros devem ficar próximo de zero por 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? 10 anos eu estou brincando, mas ele deve falar e deve prometer que vai ficar 2, 3 anos com juro bem baixo, ou zero, tá? Então tudo isso ele já são as consequências do que ele deixou de fazer lá para trás. É bem interessante isso que você falou, porque ele até falou, né, numa coletiva lá, falou, não estamos nem pensando em pensar em aumentar os juros. Né? Olha, gente, pode ficar tranquilo, pelo amor de Deus, não façam como no Natal de 2018, que o que vocês querem que eu fale? Olha, eu não estou nem pensando em pensar em nada, fica tranquilo aí, vai brincando aí, compra as coisas. O problema é que o pessoal não entende, às vezes, que quando se fala que essa injeção de liquidez é muito ruim, a pessoa fala, não, mas são os Robin Hoods que estão no mercado. Gente, tudo bem, até tem gente que está entrando no mercado, mas o grande problema aqui nos Estados Unidos, os grandes fundos, onde esse dinheiro já está aportado. Aqui, o 401k, que é o fundo de garantia do Brasil, que todo mundo que é empregado tem, ele aplica em ações. Ele está basicamente em Vanguard, BlackRock e Fidelity, que os 3 somados devem girar em torno, aí um tem 7, outro tem 8, outro tem 6,5. Quanto que dá isso aí? 7, 13,5 mais 8, 20 trilhões de dólares que eles têm em investimento, em assets sob gestão. E esses caras estão carregados de Apple, estão carregados de Tesla, estão carregados de Amazon, estão carregados de um monte de coisa. Então, isso aqui não pode deixar de ter problema ali. Durante um dia desse crash, o Fed ficou à mercê de não ter um comprador para título no leilão de títulos de quinta-feira. Isso aí assustou demais o mercado. Então ali ele falou, olha, é o seguinte, isso aqui pode até derrubar um dia, esse sistema pode quebrar um dia, mas não vai ser na minha mão. Então a partir dali é que essa injeção de liquidez começou a ficar maior, e se precisar injetar mais, eles vão injetar mais, até ele sair de lá e passa a bucha para o outro, e seja lá o que Deus quiser. Exatamente. Agora, Doc, a gente vai fazer uma sequência de perguntas, uma atrás da outra. Vão ser 5 perguntas, mas você só pode responder sim ou não. Maravilha. Beleza? Vamos lá. Subir os juros? Sim. Trava de alta no ouro? Sim. Short EWZ? Não. Teria comprado o put do Neymar nesse final de semana? Não. O Neymar é um grande garoto, mimado, mas um grande garoto, grande atleta.
mas eu acho que ele se perdeu aí no caminho. Acho que a parte emocional dele, ele está falando emocional no começo do programa, lembra? Acho que a parte emocional dele ali dá uma titubeada boa em alguns momentos aí, onde não pode mais, o Neymar não pode mais ficar chorando depois de final, né? Acho que ele já passou um pouco dessa idade, tudo bem que faz parte, né? Tem aquela lenga-lenga ali, mas vice-campeão da Champions, tá bom demais. Tem que se acostumar, né? Vice-campeão agora, ano que vem ele ganha, mas ele tá sempre com muita pressão, né? Ele tá sempre, parece que ele tá sempre pressionado a fazer alguma coisa, a mostrar alguma coisa. Neymar, não precisa se preocupar com nada, cara. Vai tocando a vida aí, joga bola, fica tranquilo jogando teu futebol, que é bonito, então segue a vida. Mais uma queda forte de mercados até dezembro? Não. Acho que eu também acho que eu deveria ter, né, Doc? Olhando para os fundamentos e tudo mais, deveria ter, mas... Eu acho que só acontece se o Biden ganhar a eleição. Aí eu acho que dá uma sacudida ali, mas no geral eu acho que não vão deixar a peteca cair. Show de bola. Doc, pergunta Opwise, é uma pergunta que a gente faz, que é uma pergunta... Opwise é de... O Oplab inteligente, né, Abdul? Nossa pergunta Opwise o que você faria para quem está começando no mercado de opções? Né? Que dica que você daria, com toda a sua experiência, de todo o tempo que você trabalha com isso, que você daria para quem está começando? A minha dica é muito prática. Aprenda urgente a lidar com opções. E vou explicar o porquê. Nós estamos num mercado em alta. Eu sempre fico pensando, porque o mercado é uma coisa muito de timing, né? Então, neste exato momento que nós estamos conversando aqui, pode ser que alguém, né? Pode ser alguém não, com certeza alguém ao redor do mundo está recebendo uma herança, está ganhando dinheiro, está pegando uma promoção, ou seja, ele está entrando um dinheiro que ele não contava, ou que ele contava, mas ele estava esperando, e ele pode chegar e falar assim, poxa, mas tu deu azar, né, que o dinheiro chegou bem agora, que eu estou lá no mercado de alta, todo mundo falando para não comprar, etc e tal, então. Por isso que eu acho que o conhecimento de opções é uma coisa muito boa para se ter neste exato momento, porque você pode aproveitar o teu investimento financeiro de uma forma muito mais saudável. Eu considero o investimento em opções mais seguro do que o investimento em ações. E vou explicar o porquê. As opções, se você quiser se expor, como você se expusesse tendo um papel, perfeito. Vende uma put e compra uma call, uma posição sintética, você vai estar com a mesma exposição de que se tivesse o papel. Tá? Então, em primeiro lugar, você pode também, só não tem os dividendos, né? E que se você principalmente gosta de tecnologia, você está falando de Amazon, né? Deve ter um monte de gente que gosta de Amazon. A Amazon não paga dividendo. Então, se você ter hoje uma exposição sintética em ações e ter ação, é a mesma coisa, né? Então, empresas que não pagam dividendo, é exatamente igual ter ação e ter opção. Quem já gosta daquela ação para ter por longo prazo, até eu entendo um pouquinho, o cara vai querer comprar o papel, fazer uma venda coberta, etc e tal. Mas hoje, você que é jovem, está começando a querer aprender investimentos, não aprenda somente a colocar o dinheiro em renda variável se você não aprender o que são as opções e como as opções podem melhorar o teu investimento e proteger o teu lucro. Porque isso que é o fundamental. Eu acho que a primeira parte é conhecimento. Faça vários cursos. Né? É engraçado que a gente fala em investimento pessoal, o cara já... Por exemplo, você vai querer fazer um armário na tua casa. Você não ia se meter a besta de não fazer pelo menos um vídeo do YouTube, olhar um vídeo ali para ver como que funciona a marcenaria. Você não vai sair dali para uma loja comprar uma serra, vai comprar madeira. Não, você pelo menos dá uma olhada num vídeo do YouTube, vai fazer, né, um curso meio mambembe ali, mas isso é um curso, né? Você está fazendo isso de uma forma ou de outra. E hoje, com a quantidade de vídeos aí que você tem na internet gratuitos, você pode ter uma noção inicial muito boa, né? Tem o teu canal de Instagram, o meu do YouTube, tem o do Roxo, tem o do Thiago Nigro, tem um monte de gente aí que você pode ver. Uns falam bobagem, outros exageram, outros fazem muita micagem ali, mostra lá um leão passando atrás, né? Tem todas essas coisas que acontecem no YouTube, tá valendo, mas pelo menos algum conhecimento você vai ganhar. Se você gostar disso e gostar da tua parte de cuidar do seu investimento, melhor ainda. Mas aí você vai ter que investir mais na tua parte de ações. Nós estamos numa época hoje, e é isso que eu acho que é interessante quem está ouvindo a gente entender, que é uma época muito diferente, não é de 20 anos atrás, é muito diferente de 5 anos atrás. Se você pensar, por exemplo, no mercado brasileiro de opções, há 5 anos atrás não existia falar em put.
a gente pensava em fazer estredo sintético, era vender o papel mais a compra de outra opção, porque não tinha put, né? Quer dizer, então, é até nesse sentido que hoje o mercado ele é único e é muito bom para quem está começando o mercado agora, por conta das ferramentas serem muito boas, principalmente no mercado americano. As plataformas, como a gente discute em todo o programa, são plataformas que você tem tudo ali que você pode esperar já numa plataforma única. Testworks, Interactive Brokers, são as duas que a gente costuma falar, que são, na minha opinião, são as melhores de você mexer, mas tem várias outras aí no meio do caminho. O próprio OpLab, que vocês estão aí, que eu tive o prazer de começar a desenvolver junto com o Roxo lá para trás, né, de trocar umas ideias sobre o que era o ranking de volatilidade, o Ivy Rank, esse papo. Eu fico muito contente de ver, né, isso daí, porque aquele bate-papo meu com o Roxo lá para trás acabou dando o que tem hoje aí, que vocês melhoraram em muito, né? Essa parte que é o OpLab, que é um sistema que o brasileiro pode acompanhar muito bem o que é volatilidade, o ranking, a relação dos índices de volatilidade. Então, as plataformas hoje estão geniais. E outra, barato, que era uma coisa que até muito pouco tempo atrás era caríssimo. Eu lembro o primeiro programa que eu comprei de ações, cara, eu gastei uma fortuna, nem sei quanto que era, mas era uma fortuna aqui para mim naquela época. Você tinha que ganhar tinha que ganhar uns 2% do teu capital por ano só pagar o provedor, a plataforma, entendeu? Então, hoje não. Hoje você tem muita plataforma aqui nos Estados Unidos, você abre uma conta lá, a plataforma é gratuita e tem tudo que vocês vendem do bom e do melhor. Então, primeiro, comissões lá embaixo. Segundo, tecnologia super avançada. Terceiro, tecnologia acessível a você de casa, você não precisa ir para lugar nenhum. Então, tudo isso faz com que você tenha uma obrigação, praticamente, de pegar as rédeas do seu investimento. É falar assim, olha, eu vou entender o que é investir, eu vou entender o que é comprar uma put para me proteger, eu vou entender o que é vender uma call numa ação que eu tenha para diminuir o custo. Então, tudo isso, eu acho que faz com que a época que a gente está vivendo agora seja uma época genial para quem quer começar a aprender isso. Então, eu não ficaria triste porque o mercado está em topo, eu deixaria o dinheiro guardadinho ali no banquinho, ia me formar aí durante 1, 2, 3 meses, começaria a colocar um capital 5% a 10% do dinheiro para começar a fazer uns trades e se acostumar com o trade e ia entrar no mercado como em qualquer outra época eu entraria. Muito bom, Doc. E como que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Redes sociais, eu tenho um Twitter, tenho o Instagram, tenho o site que eu centralizo tudo ali, que é o doctrader.net. Então entra no site ali, tem todas as mídias sincronizadas. O Instagram é doc_trader. Eu faço um programa que é segunda, quarta e sexta, que é o Doc 360, que é meia horinha. Programa atualizando o mercado, o que está acontecendo aqui no mercado americano, próximo ao final do pregão. Ele é das 3 às 3h30 da tarde, horário daqui, 4 às 4h30 do Brasil. Mas é bacana que o pessoal gosta, eu sempre mostro lá a plataforma, mostro algumas operaçõezinhas e falo do resumo de como foi o dia. Às quintas-feiras no meu canal do YouTube, Doc Options Trader, YouTube/Doc Options Trader, toda quinta-feira, às 4 da tarde, às 3 da tarde no Brasil, 2 da tarde aqui na Flórida, eu sempre falo um programa sobre macroeconomia. Geralmente tem um convidado que vai junto para falar sobre a impressão dele de Fed, de mercado, de juros. No programa dessa semana, vai o Bruno Musa, da Arco Investimentos. Então é bem bacana que a gente discute durante uma hora ali os principais assuntos mais focados na área de macroeconomia. Excelente, Doc, cara, muito obrigado pela sua presença, o conteúdo foi riquíssimo. Marcelo Paz, como que o pessoal acha você nas redes sociais? Bom, primeiro, obrigado, Doc, pela presença, foi uma honra receber você aqui no Prazer Portuais. Para me encontrar, pessoal, é Marcelo com 2 L's, H Paz no Instagram e no YouTube é Marcelo com 2 L's Paz e por aí vai, todo lugar é Marcelo Paz, mas vai para o Instagram que acha todo o resto. E você, Abdum, como é que o pessoal te encontra? Bom, gente, o meu Instagram é @velhoinvestor. Me sigam lá, que eu também posto conteúdo todo dia. Para você que estava nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. A gente está no Spotify, a gente está também no YouTube. Siga a gente no Instagram, @opilab.app. YouTube é Opilab. E até a próxima!